Ok, gente. Então, para finalizar, a gente vai falar sobre a reflexão do som. O som, né, ele, como qualquer outra onda, sofre o fenômeno da reflexão, que é aquele fenômeno relacionado a quando a onda sonora é emitida, desculpa, chega a um obstáculo, ela bate nesse obstáculo e retorna para o meio de origem com que ela se propagou, né? Então, essa característica da reflexão que a gente já viu em outros tipos de onda também. No caso do som, existem dois fenômenos associados à reflexão que são importantes, que são o eco e a reverberação. O eco ele vai acontecer sempre que o som refletido ele vai retornar após o som original ser extinto totalmente. Então, por exemplo, eu falo, né? O som ele é emitido, ele vai em direção às paredes de um local que normalmente é vazio, né? E quando ela bate, ela volta depois que o som original se extinguiu. Então, eu vou ter uma duplicidade de sons, eu vou ouvir duas vezes a mesma coisa. Então, esse é o eco. A reverberação acontece quando o som que é refletido, ou seja, ele chega naquele obstáculo e volta antes do som original ser extinto. Então, ele se junta ao som original e quando isso acontece, a gente fala que ocorre o reforço do som, ou seja, eles se juntam e formam um som mais forte. Então, existem essas duas possibilidades, o eco e a reverberação. Eu queria deixar um exemplo aqui, né? O morcego, ele trabalha, né? Porque ele não enxerga, ele utiliza as ondas sonoras a partir da reflexão para detectar a distância de uma presa, né? E conseguir capturá-la. Porque a partir disso ele tem um controle da medição de distância. Ele emite a onda bate no obstáculo, na presa e volta, né? Então, ele sabe direitinho onde está. Uma coisa importante também é que o nosso ouvido, ele é capaz de distinguir dois sons distintos quando o tempo entre eles é maior que 0,1 segundo. Então, por exemplo, para acontecer o eco, o retorno do som que foi refletido tem que demorar mais de 0,1. Por quê? Porque aí eu vou diferenciar os dois sons. Quando acontece a reverberação, o som que volta, ele volta com um intervalo inferior a 0,1. Então, não consigo distinguir um som do outro. É a mesma coisa. Deu para entender? E isso acontece não só na reflexão, né? Quando a gente tem vários sons sendo emitidos ao mesmo tempo, eu só vou conseguir diferenciar um do outro se o intervalo entre a emissão for superior a 0,1 segundos, para eu conseguir diferenciar, tá? Isso estou falando para o ouvido humano. Então, é isso para a aula de hoje, tá, gente? Aqui estão as orientações de estudo. Vocês precisam, por favor, ler o livro, né? No caderno 8, as aulas 41 e 42 sobre as ondas sonoras e suas características. Dá uma relida também aqui no slide, para você entender melhor o que eu expliquei. E vamos fazer as atividades que eu coloquei lá na DIC-1 sobre esse tema de ondas sonoras, tá? Façam lá. Vocês têm até dia 27 para me entregar à noite, tá bom? Um beijo para vocês. Até a nossa live.